Vamos lá, pessoal, continuando, né? Questão 6 da nossa lista. A questão 6, ela caiu no concurso de auditor do TCM aqui no Ceará, em 2006. Eu também prestei esse concurso. Vamos lá. O tipo de auditoria governamental que compreende o exame dos registros e documentos e a coleta de informações e confirmações através de procedimentos específicos com o objetivo de controlar o patrimônio da entidade, controlar o patrimônio de uma unidade, entidade ou projeto do governo, é denominada auditoria de que natureza? Contábil. O examinador, ele deu a dica aqui no finalzinho. Qual o objetivo dessa auditoria? Examinar, controlar. Controlar aqui no sentido de examinar, tá certo? Foi até mal colocado esse termo controlar, eu reconheço. Mas o objetivo aqui é de examinar o patrimônio de uma entidade. Ora, o objetivo da contabilidade é exatamente o objeto da contabilidade é exatamente o quê? O patrimônio. Então, essa auditoria que tem um objetivo de examinar o patrimônio de uma unidade, ou seja, verificar se todas as informações estão adequadamente mensuradas e evidenciadas para a coletividade, que tipo de auditoria é essa? É uma auditoria de natureza contábil. Muito fácil essa questão aqui, é a letra A, o gabarito. Resolvemos a 6ª questão, vamos para a 7ª questão. 7ª. A auditoria governamental que objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes de natureza incomum ou extraordinária, a exemplo de uma simples reorganização administrativa, em função de determinação expressa de autoridade competente, é denominada auditoria especial. A auditoria especial, ela ocorre em situações a característica dela é que ela é incomum ou extraordinária, e ela ocorre em que situações? Muitas vezes situações em que há denúncia de desfalque de dinheiros públicos, aí a autoridade determina uma auditoria de natureza especial, ou então muitas vezes uma simples reorganização administrativa, uma repartição que ela é desvinculada de uma secretaria e vai passar para outra, né? Então, é necessário se levantar, né, se fazer essa auditoria de natureza especial. A gente vai ter momento para falar melhor disso. Então, voltando, vamos ler o cabeçalho e responder com toda tranquilidade. Caiu no concurso de auditor do TCE daqui, né, do Ceará. Carlos Chagas. Auditoria governamental que objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes de natureza incomum ou extraordinária, em função de determinação expressa de autoridade competente, é denominada auditoria especial. Super simples. E a 8ª questão, que é a última de hoje, pergunta o seguinte: o tipo de auditoria cujo objetivo é evidenciar melhorias e economias existentes nos atos efetivos praticados pelos administradores públicos, ao gerir uma unidade orçamentária e, ao mesmo tempo, aí ele dá a dica, prevenir gargalos que a impeçam de desempenhar adequadamente sua missão institucional, é denominada auditoria de acompanhamento da gestão. A auditoria de acompanhamento da gestão, como a gente viu, ela é realizada ao longo do processo da gestão. Ela é uma auditoria que ela tem uma continuidade, ela é realizada ao longo do processo de gestão. E a grande missão dela é prevenir gargalos, né? Ela é uma auditoria eminentemente preventiva, para que a entidade, para que a unidade orçamentária, ela atinja a sua missão. Ela veio a quê? Ela precisa atingir a sua missão, né? Então vamos ler novamente e fotografar a resposta, porque é assim que a gente aprende. O tipo de auditoria cujo objetivo é evidenciar melhorias e economias existentes nos atos efetivos praticados pelos administradores públicos, ao gerir uma unidade orçamentária e, ao mesmo tempo, prevenir gargalos que a impeçam de desempenhar adequadamente sua missão institucional, é denominada auditoria de acompanhamento da gestão, porque ela é realizada ao longo do processo de gestão, ela é preventiva
no sentido de prevenir o quê? Gargalos, problemas que possam vir a abalar a missão da entidade. Quadro. Bom, pessoal, a moçada sempre me passa e-mail pedindo para eu ser muito objetiva e dar umas dicas para diferenciar o que é que, para distinguir o que é eficácia, o que é eficiência, o que é efetividade. Porque estudo de eficácia, eficiência e efetividade, esses estudos estarão, por exemplo, na auditoria operacional. Na auditoria operacional será analisado a eficácia, a eficiência, a efetividade dos gastos. E, por exemplo, também outra auditoria, a auditoria de avaliação da gestão, esses aspectos também serão evidenciados, explicados para vocês. Então, Ana Paula, dá uma diferençazinha bem objetiva, distingue isso para a gente de uma forma bem objetiva, porque eu reconheço, pessoal, os livros falam e se confundem todos e a gente fica, meu Deus, o que é que o cara está querendo dizer mesmo? Então, quando eu explico eficácia tem a ver com o quê? Eficácia é resolver o problema. A eficácia, ela estuda se o objetivo foi atingido. A eficácia tem a ver com o quê? Bom, será que o objetivo foi atingido? O objetivo foi atingido? Deixa eu esquematizar direitinho isso aqui. Eficácia, o estudo da eficácia visa a responder que pergunta? O objetivo foi atingido? Às vezes, a gente atinge um objetivo, só que a gente atinge um objetivo sem analisar a relação custo-benefício. E quem é que estuda a relação custo-benefício? Quem é que estuda a economicidade, a eficiência? A eficiência tem a ver com o quê? Tem a ver com a própria noção de economicidade. Ou seja, e economicidade vai estudar o quê? A relação custo-benefício. Custo versus benefício. Pessoal, a eficácia só quer saber se o problema foi resolvido. Já a eficiência se estressa com o quê? Bom, tendo ou não tendo sido atingido o objetivo, como é que estava a relação custo-benefício? A estudo de economicidade tem a ver com eficiência. E a efetividade, sendo muito objetiva, efetividade é o quê? É quando o gestor ele atinge o objetivo ao menor custo possível. Ou seja, o que é ser efetivo? Efetividade é o quê? É difícil ser efetivo. É você ser eficaz, mais eficiente. Quando o gestor público, ele resolve o problema o menor custo possível, ele agiu com efetividade. A efetividade tem a ver com, é como se fosse o somatório. A efetividade é como se não é o somatório de eficácia com eficiência. Então, vocês tenham atenção, às vezes o problema é resolvido. Ou seja, a ação pública é eficaz, mas às vezes não é eficiente. Para a ação pública ser efetiva, ou seja, para ela ter um impacto positivo na coletividade, a eficácia tem que andar de mãos dadas com a eficiência. O objetivo tem que ser atingido ao menor custo possível. Bom, pessoal, alguns alunos meus de cursos presenciais pediram para eu já fazer a diferença de governança para governabilidade. Não é chegado nenhum momento eu tocar nesses assuntos, mas eu vou tocar logo nos assuntos, porque tem gente que vai fazer o concurso do Banco Central e tem lá governança, governabilidade, e os livros falam disso com milhares de páginas, e fala, e acaba a gente sem entender exatamente o que o autor está querendo dizer. Então, quando quem vai fazer o Banco Central não é a ESAF, mas a ESAF já cobrou até isso em prova escrita. E você pode falar muito, né? Você pode contextualizar muito o problema e tudo mais. Porém, você tem que saber o núcleo que diz respeito à governança e tem que saber o núcleo que diz respeito à governabilidade.
Vamos logo falar o que é governabilidade. Todo mundo sabe, só não sabe que sabe, mas sabe. O que é a governabilidade? Condições políticas para o exercício do mandato. Para o exercício do mandato. Governabilidade diz respeito a quê? A condições políticas para o exercício do mandato. O governante, para ele desenvolver, né, seu mandato, ele tem que ter condições políticas, tem que ter bancada, tem que ter aliança e tudo mais. O papo que diz respeito à governabilidade passa por aí. O resto, me desculpem dizer, mas é enchimento de linguiça. O que você tem que saber é que governabilidade diz respeito a quê? Condições políticas para o cara poder governar. Às vezes, o cara tem governabilidade, tem condições políticas para executar seu mandato, mas não tem o quê? Governança. Governança diz respeito a quê? Governança diz respeito a condições administrativas para o exercício do mandato ou gestão, como queira, vou botar do mandato. Às vezes, o governante, ele tem bancada, ele consegue fazer as alianças, mas ele não tem um corpo técnico preparado, ele não tem uma burocracia, ele não tem um aparato, uma máquina administrativa em perfeita condição de corresponder, né? O ideal é que a governança ocorra em paralelo com a governabilidade, que as duas andem juntas, mas às vezes tem uma e não tem outra, né? E isso é muito importante da gente, quando os examinadores pedem alguma coisa disso aí, eles pedem a diferença, que você escreva sobre a diferença de governança para governabilidade. Ana Paula, explique melhor a governança, não está legal ainda? Governança busca combinar ideais numa abordagem global, centrada na colaboração, flexibilidade, tecnicidade na gestão, resultados, controle social. Significa uma nova forma de gerir a coisa pública. Ideia-chave, condições administrativas para o exercício do mandato. A reforma administrativa, voltando para o quadro. Para o quadro não, voltando para a minha imagem, né? Pessoal, um dos fatores que motivou a reforma administrativa implementada por Bresser Pereira foi que Bresser Pereira sacou que no Brasil normalmente se conseguia fazer as alianças. O problema é que não tinha tecnicidade na gestão, não tinha condições administrativas mesmo para gerir a coisa pública. Por conta disso, teve aquela reforma gerencial, que é a evolução do modelo burocrático para o modelo gerencial, e tudo isso possui raízes. A moçada sempre fala que o modelo gerencial no Brasil, ele tem como marco histórico a emenda constitucional de número 19, de 98, mas eu vou mais longe, as raízes da emenda 19, está lá no Decreto-Lei 200, de 67, porque o Decreto-Lei 200, bem ou mal, ele delineia todo o arcabouço administrativo, ele estrutura, ele traz toda a estrutura da administração pública vigente até hoje. Então, eu diria que as raízes de estudo de governança no Brasil, ou seja, a definição de marcos administrativos, né, de condições administrativas para exercício de mandato, possui raiz no Decreto-Lei 200, que, a meu ver, é a primeira tentativa de reforma gerencial nesse país. E, sem sombra de dúvida, todo esse processo foi aperfeiçoado com a emenda constitucional de número 19, que é um marco muito importante, né, para a efetivação do modelo gerencial nesse país. Bom, pessoal, estamos já no final dessa série de gravações relativas ao exercício de 2009. Desejo a todos um Feliz Natal, um ano de muita prosperidade, um ano de muita saúde. Ano que vem, né, 2010, a gente retoma a série de gravações e em janeiro, se Deus quiser, eu já começo a
a gravar os vídeos, né? Vou dar continuidade a esse curso de auditoria governamental. Eu espero que essa série de programas tenha, de certa forma, aberto as cabeças, os programas tenham sido efetivos, né? Que é o que eu acabei de explicar. E que a gente tenha determinação, garra, que a gente tenha nós tenhamos as mentes abertas para que a gente possa aprender cada vez mais e mais. E tenhamos perseverança, força e saúde e paz de espírito. E que a gente valorize muito a nossa família. Nunca coloquem a vida de vocês num concurso, que é a pior besteira que a gente faz. A gente tem que ter uma base familiar muito sólida, porque é ela que nos sustenta, né? Então, resumindo, paz de espírito, saúde e determinação. O resto a gente consegue. Feliz ano novo e até a próxima.